Olá, minha amiga querida, bom dia! Que alegria poder começar mais um dia na presença de Jesus e na sua também. E eu já quero declarar que seja um dia poderoso, cheio de bênçãos e vitórias, pelo poder que há no nome de Jesus. Meninas, hoje nós vamos conversar sobre algo que é muito sério, mas também muito necessário. A diferença entre a espiritualidade verdadeira e a espiritualidade mística. Sabe aquele desejo, aquela ânsia que a gente tem de saber o que vai acontecer no amanhã, aquela vontade de ter o controle total sobre a vida, de ter as respostas certas para tudo que vai fazer, com certeza absoluta do que virá. A gente sabe disso, né? Muitas pessoas nessa ânsia de se sentirem seguras acabam buscando respostas em fontes perigosas e nem percebem o quanto isso fere o coração de Deus. Talvez essa pessoa seja você, assim como já foi eu um dia, e hoje a gente vai falar melhor sobre isso. Mas antes disso, por favor, se você puder, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho se esse propósito estiver te ajudando de alguma forma. Mas agora sim, vamos para o que mais importa, vamos para a palavra de hoje. Minha amiga, talvez você conheça alguém assim, ou talvez seja você mesma que já buscou alguma resposta em tirar cartas, horóscopo, mapa astral, ou até mesmo conversar com alguém, ir até alguém que se diz profeta, médium, espiritualista, canalizador de energia, seja lá o nome que for, mas pessoas que se dizem ou coisas que dizem revelar o seu futuro, com certeza absoluta do que está por vir. Tudo isso parece tão inofensivo à primeira vista, né? Mas por trás de cada uma dessas práticas está um coração sedento por direção e controle, tentando encontrar segurança fora da fonte verdadeira de sabedoria que é Deus. E isso pode ser uma pegadinha tão grande. Quantas vezes eu na minha vida já fiz isso, já paguei para abrir cartas, para conversar com médiums, no desespero para que eu pudesse saber mais sobre o meu futuro, sobre uma decisão que eu precisava tomar e que eu estava sem norte, sem direção. Talvez você mesma já foi uma dessas pessoas. E sim, parece ser tão inofensivo, mas na verdade isso revela um coração ansioso que não confia em Deus, que não confia na palavra e naquilo que Ele diz que fará na nossa vida. Um coração que quer saber de tudo, como se isso fosse trazer uma garantia para a nossa vida. Mas o Senhor, em Sua palavra, não apenas alerta contra essas práticas, mas Ele chama isso de abominação. E a gente vê isso em Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 10 a 12. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Meninas, Deus não nos alerta porque Ele quer nos privar de algo de bom. Nós conhecemos o coração do Pai, sabemos que tudo que vem dele é bom. Mas Ele nos alerta nessa palavra porque Ele quer nos proteger daquilo que Ele conhece, mas que nós não conhecemos. Nós não sabemos na realidade o que tem por trás dessas práticas, mas a gente faz às vezes até mesmo por uma certa inocência, achando que é algo que é inofensivo, mas não. Deus está nos protegendo daquilo que a gente não faz nem ideia. Ele sabe que a nossa sede por controle nos afasta da confiança real que deveríamos ter no seu amor e na sua soberania, e a gente passa a idolatrar e a confiar em coisas, em promessas, em adivinhações que vêm de terceiros, que vêm de situações que nós desconhecemos, mas que muitas vezes a gente coloca na cabeça que aquilo vai se tornar real, a gente idolatra aquilo e a gente despeja toda a nossa confiança em algo que a gente sequer conhece. Ao invés de nos deleitarmos na confiança em Deus, mesmo sem saber
o que virá no nosso próximo segundo, mas na confiança plena de que Deus é soberano, de que Ele cuida de nós e nos guarda com tanto amor, com tanto carinho e com tanta proteção, a ponto de que a gente não precisa descobrir nada do nosso futuro, porque a confiança em Deus é suficiente, é tudo que nós precisamos e nos basta. E um dos maiores exemplos que a gente vê na palavra de Deus sobre espiritualidade falsa, ela está em 1 Reis, capítulo 18. Depois vocês deem uma olhadinha lá, leiam com calma, porque Deus quer falar com vocês. Principalmente se você ainda é adepta a essas práticas. Ali, o profeta Elias confrontou 450 profetas de Baal. Em um momento decisivo, eles clamaram aos seus deuses, dançaram, gritaram, se cortaram, fizeram todo tipo de ritual, mas nada aconteceu. O céu permaneceu em silêncio. Elias então simplesmente orou ao Senhor e o fogo caiu dos céus. Meninas, o nosso Deus é suficiente. E isso nos mostra algo muito sério. A falsa espiritualidade, ela pode até parecer intensa, emocional, barulhenta, mas ela não tem poder. Somente o Deus verdadeiro responde com fogo, com presença, com transformação real e verdadeira da nossa vida. A gente pode até ouvir falsos deuses, falsos profetas, falsas adivinhações sobre o nosso futuro. A gente pode até ouvir tudo isso. Mas o que verdadeiramente transforma a nossa vida é o poder de Deus. A espiritualidade verdadeira que transforma, ela não precisa de espetáculo nenhum. Ela carrega autoridade e ela vem de um relacionamento íntimo e diário com o nosso Deus vivo, porque é isso que traz confiança, mesmo sem ver o que está por vir. Agora eu quero fazer um outro parênteses. Vocês lembram do rei Saul? O rei Saul, quando se viu sem direção de Deus, sem resposta por sonhos ou profetas, ele decidiu, pelas suas mãozinhas próprias, buscar um médium para consultar o espírito de Samuel. Ele achou que aquilo ia resolver a angústia que ele estava sentindo. Quantas vezes, gente, eu já fiz isso na hora da angústia, sabe? De não conseguir lidar com o silêncio, com a falta de resposta de Deus. Mas naquela época não tinha relacionamento diário com Deus. Eu achava que era uma oração e ele ia responder, e se ele não respondesse, cadê Deus? Não é sobre isso, minha irmã. Não é sobre isso. Deus também é o Deus do silêncio, lembra? E o que a gente faz quando Deus está em silêncio? Como que a gente lida com a nossa angústia? Desistindo de orar, desistindo de confiar, indo buscar com as nossas próprias mãos respostas sobre o nosso futuro? Saul achou que aquilo ia resolver a angústia dele, mas na verdade, esse foi o passo final em sua decadência espiritual. E Saul morreu pouco tempo depois. Sabe de uma coisa? Quando a gente deixa de confiar em Deus e busca outros meios para controlar o futuro, abre aspas, falso controle, né? A gente acaba acelerando os nossos próprios colapsos. Quantas de nós mudamos a rota da nossa vida por causa de uma palavra que a gente ouviu de alguém, como se fosse uma profecia dos céus? Não se esqueçam, minhas lindas, a Bíblia está cheia de nos mostrar sobre falsos profetas. Não acreditem em qualquer coisa que vocês ouvem. Você carrega o Espírito Santo dentro de você. Então você mesma é suficiente com o Espírito de Deus que habita em você para ter uma conexão direta com o Pai sem intermediários. Eu acredito no dom da profecia, com toda certeza, mas aquela profecia que traz paz e alinhamento com o que está escrito na palavra de Deus. E tudo que vai contra isso e traz confusão para a nossa vida e destruição, eu não acredito de verdade que isso venha de Deus. A espiritualidade verdadeira, a espiritualidade que Deus nos pede para cultivar, ela não é mística. Ela não vai se manifestar em rituais esotéricos, nem em poderes misteriosos. Não. A verdadeira espiritualidade, ela se revela diariamente na intimidade com o Pai. Lembra quando eu falei, num dos primeiros devocionais, através de você ver um arco-íris,
de você ter o conhecimento da palavra de Deus e saber que através daquele arco-íris Deus está falando com você, que Ele quer renovar a aliança que Ele tem contigo. Deus está nos detalhes, Deus está na leitura da palavra, na oração sincera, na entrega dos nossos dias, mesmo sem saber o que nos espera amanhã. Jeremias capítulo 29, versículo 11 fala assim: porque eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Minha amiga, não é saber sobre o futuro que vai nos dar paz, é saber que Deus já está no nosso futuro, cuidando de tudo por nós, e que independente do que venha, nós estaremos protegidas e cuidadas, e de que não tem erro para o nosso futuro, tá tudo certo, porque a gente já entregou a nossa vida nas mãos daquele que é único, que tem o poder para fazer e resolver tudo, todas as coisas. Então hoje eu quero te encorajar a soltar o controle, minha amiga. Às vezes no fundo do nosso coração o que a gente mais quer é uma resposta imediata, é alguém chegando para nós e falando assim: acredite, vai acontecer isso. E quantas pessoas falam: Deus manda te falar. Minha irmã, cuidado, se isso trouxer confusão e não paz para tua vida, cuidado. Cuidado por buscar respostas como: será que eu vou casar? Será que é ele? Será que essa porta vai se abrir? Será que esse sonho vai acontecer? Quando será que aquilo vai acontecer? E aí, quando Deus se silencia, a tentação de buscar por atalhos espirituais, ela aparece e vem com tudo na nossa vida. Mas hoje, Deus te convida para soltar o controle nas mãos dele e descansar. Minha linda, Deus te perdoa diariamente, nunca se esqueça disso. Nós temos um Pai misericordioso e amoroso, tá tudo certo. Se até aqui você buscava através de outras coisas e pessoas confirmação sobre o seu futuro, respostas e tudo mais, tá tudo bem. A partir de agora, como é que você vai reagir, como é que você vai agir frente aos silêncios, frente às turbulências ou essa ansiedade por saber do teu futuro? Descansa nos braços do Pai. Talvez você não saiba o que vai acontecer no seu amanhã ou às vezes nem no próximo minuto, mas você sabe quem te espera lá. Então descansa e descansa em paz, porque o teu Deus, o verdadeiro e único Senhor e Salvador da nossa vida, Ele não dorme e Ele fica o tempo todo cuidando de você e já deu tudo certo no teu futuro, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que verdadeiramente amam a Deus. Amém? Vamos orar? Repete assim comigo. Meu Pai, eu reconheço que muitas vezes tentei encontrar segurança longe do Senhor. Perdoa a minha incredulidade e meus caminhos errados. Hoje eu renuncio todo tipo de prática espiritual que não vem do Senhor. E eu declaro que confio na Tua soberania. Ensina-me a descansar nos Teus planos e a ter prazer em Te buscar com todo o meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, minha amiga querida, por ter ouvido essa mensagem até aqui. Eu espero que você tenha um dia de paz e cheio de boas escolhas. E eu tenho 2 diquinhas finais para vocês. Primeiro, se você ainda não baixou o Devocional Transformation, entra no link que eu vou deixar aqui na descrição e baixe gratuitamente. Esse é um presente meu para você que quer colher bons resultados no teu corpo, na tua alma, no teu modo de pensar, de sentir, de agir e reagir e em sua espiritualidade com a ajuda de Deus. Esse devocional vai guiar você. Então entra lá e baixa gratuitamente. E a segunda dica, no meu modo caverna com Jesus para esse tempo, tem algumas práticas que eu estou adotando, como por exemplo, estudar mais inglês, ler livros que são do meu interesse para esse momento da minha vida. Então quero deixar aqui para vocês alguns links de cursos, de produtos que vão ajudar vocês. No meu corpo, eu estou seguindo uma alimentação mais limpa, bebendo mais água, mas eu também estou fazendo uso de alguns suplementos que vão me ajudar durante este tempo, nessa reconstrução de uma nova vida
já está me ajudando, porque eu faço uso constante e eu quero compartilhar com vocês também, então dá uma olhadinha nos links abaixo. E eu quero deixar aqui também, falando em espiritualidade, da Bíblia que eu uso. Na verdade, eu vou deixar duas, porque são as duas que eu tenho e elas têm uma linguagem muito simples e eu tenho certeza que vai ajudar vocês também. Então eu quero deixar essas dicas dos produtos que eu uso aqui para vocês, porque eu tenho certeza que vão te ajudar também. Então é só vocês entrarem no meu link de afiliados da Amazon e adquirirem esses produtinhos se vocês quiserem, tá bom? Eu te vejo amanhã às 7 horas da manhã. Que Deus abençoe poderosamente o teu dia. Um beijo e até amanhã.